Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Senhora, precisa só dizer o número, não precisa ler a emenda não, só o número do projeto. Projeto de lei número 895 de 2018, projeto de lei número 305 de 2017, projeto de lei número 1629 de 2015, projeto de lei número 535 de 2017, projeto de lei número 1510 de 2015, projeto de lei número 1629 de 2015, projeto de lei número 174 de 2017, projeto de lei 321 de 2017, projeto de lei 355 de 2017, projeto de lei 379 de 2017, projeto de lei 462 de 2017, projeto de lei 783 de 2018, projeto de lei número 850 de 2010, projeto de lei 690 de 2017, projeto de lei 721 de 2018, projeto de lei 733 de 2018, projeto de lei 350 de 2017, projeto de lei 724 de 2018, projeto de lei 779 de 2018, projeto de lei 782 de 2018, projeto de lei 806 de 2018, projeto de lei 812 de 2018, projeto de lei 825 de 2018, projeto de lei 871 de 2018, projeto de lei 875 de 2018, projeto de lei 867 de 2018, projeto de lei 927 de 2018, projeto de decreto legislativo número 106 de 2018, projeto de decreto legislativo 107 de 2018, projeto de decreto legislativo 108 de 2018, projeto de decreto legislativo 125 de 2018, projeto de decreto legislativo 85 de 2018. Projeto de lei 717 de 2018. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 103ª sessão ordinária, 28 de novembro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, presidente em exercício, Zico, primeiro vice-presidente em exercício, e a convite, Inaldo Silva, Dr. Jorge Maná e Rocal.
Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Wellington Dias, Ítalo Ciba, Valceasa, Jaida Mendes Gomes, Chiquinho Brazão, Rocal, Inaldo Silva, Leandro Lira e Fernando William, 10. Assume a presidência o senhor vereador Inaldo Silva e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Leandro Lira, ambos a convite. A sessão é encerrada às 17 horas e 6 minutos. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Para a comunicação de liderança, convido o nobre vereador Leandro Lira. Senhora Presidente, boa tarde. Presidente, eu faço essa comunicação de liderança porque hoje o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar, vai continuar a dar continuidade ao julgamento. Hoje, presidente, o Supremo Tribunal Federal vai dar continuidade ao julgamento do decreto de indulto do presidente Michel Temer em 2017. Indulto natalino, presidente. Indulto que é uma expressão jurídica, mas que é nada mais, nada menos do que um passe livre para criminoso, um bota fora dos presídios do país. O indulto que, no Brasil, que é um país onde a impunidade reina, apesar da gente ver notórios e honráveis esforços para reverter esse quadro, hoje mesmo, a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, amanheceu o dia nas portas do governador do estado. Então a gente vê e percebe uma mudança acontecendo no país. Mas ao mesmo tempo que tem gente que quer empurrar adiante, reduzir a impunidade no país, há um esforço também para reforçá-la. E esse indulto vai exatamente nessa direção. Porque num país, presidente, em que uma minoria, uma fração pequena dos crimes realizados são de fato investigados. Quando são investigados e chegam para apreciação da justiça, tomam um tempo enorme até chegar à conclusão e a pena ser dada. Quando a pena é dada, a pena é branda. E quando chega na hora de cumprir, vem o indulto. E aí esse indulto do presidente Michel Temer, o cara está condenado a 5 anos, cumpriu 1 ano só, pode ir para casa. E eu repito, num país onde a impunidade é regra, sobretudo em crime de colarinho branco, sobretudo em crime de corrupção, em que a gente teve recentemente gente condenada no mensalão, está na rua, gente condenado no Petrolão. Para concluir, vereador. Presidente, essa matéria que está sendo discutida hoje no Supremo Tribunal Federal, ela é um indicativo do que acontecerá, dos rumos que o Brasil vai tomar daqui para frente. E é importante que cada cidadão brasileiro entenda aquilo que está acontecendo hoje no Supremo. Porque a depender disso, presidente, a gente pode ter um avanço no combate à impunidade do país ou mais um retrocesso. Muito obrigado. Só para ganhar tempo, né? Com a palavra pela ordem, o vereador Fernando William. Bom, o motivo que faço essa questão de ordem, antes cumprimentando a presidente e os demais vereadores presentes e aqueles que certamente estão descendo para participar da sessão. O primeiro deles é esse, para que a gente ganhe algum tempo para que os vereadores, né, cheguem ao plenário e possam iniciar o processo de votação de matérias que foram colocadas na ordem do dia. Certamente nenhuma delas que traga nenhuma complicação e que possam ser votadas e a gente produzir legislativamente hoje, enfim, atendendo a interesses de diversos vereadores. A segunda, eu acho que a gente não poderia deixar de abordar num dia como o de hoje, a situação, né, que aqueles que estiveram em casa ou que estiveram nas ruas acompanhando os noticiários, né, verificaram que talvez pela primeira vez na história desse país, um governador é preso no exercício do seu mandato dentro do palácio, né, o que realmente é no nosso estado, o estado que nós, de uma forma ou de outra, somos representantes, ainda que representantes da capital.
Eu, sinceramente, lamento, né, pelo fato de termos chegado a esse ponto, é algo que nos entristece, mas, por outro lado, ainda que veja na ação do Poder Judiciário, em algumas situações, né, decisões que têm caráter de viés político, eu acho que a gente deve ter o maior cuidado para que o Poder Judiciário, né, esteja absolutamente isento e atue, né, de acordo com a legislação, levando em conta as provas, etc. e tal. Não é também de se deixar de levar em conta que é um fato extremamente positivo, né, que políticos de toda a ordem, dos mais diversos níveis hierárquicos, né, empresários, enfim, possam estar nesse momento sendo punidos, inclusive com a prisão, pelo fato de terem cometido os diversos crimes de que são acusados e que tudo leva a crer que haja efetivamente provas de que cometeram esses crimes. Então, eu acho que com ponderação, com equilíbrio, com muita firmeza, sem abrir mão, né, de prerrogativas que são importantes, eu acho que a questão do indulto, né, negá-lo absolutamente, né, num contexto genérico, geral, talvez não seja a melhor medida, mas, sem dúvida, né, deixar também que ele seja utilizado, né, como um elemento, como um fator de colocar fora da cadeia aqueles pelos quais haja interesse político, pelos quais haja algum tipo de interesse, não é correto. Então, eu acho que, vamos esperar que o Congresso faça isso, será muito difícil, mas o próprio Supremo Tribunal Federal deveria baixar normas de, né, limites, até que ponto, em que situações o presidente da República teria autonomia, aliás, como ocorre em todos os países do mundo civilizado, de dar, né, o indulto, caso considere, né, um fato importante, necessário, reparador, etc. e tal. Né, mas com limite, não pode ser, como acontece no Brasil, que cada presidente determina um modo, uma forma, né, e muitas vezes ele é utilizado com fins políticos e não com fins de realmente dirimir ou minimizar, digamos assim, ofensas ao indivíduo, né, que imerecidamente estaria preso. Né? Bom, eu levei até onde pude, esperando que chegassem os meus colegas, mas parece que... Pela ordem, vereador Tony de Paula. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, eu quero, seguindo a mesma linha dos nobres vereadores Leandro Lira e Fernando William, nos posicionar sobre o que aconteceu nesta manhã. O Rio amanheceu melhor, o Rio amanheceu feliz. Feliz, senhora presidente, porque nossas crianças e nossos adolescentes começam a ver o mundo, um planeta que nós, entre os 40 e 50 anos, não víamos e achávamos que jamais fôssemos ver. Como pensar há 10, 15 anos atrás, ou a menos que isto, que nós teríamos um governador em exercício preso na nossa federação, no nosso país. Mas as coisas estão mudando. A prisão de Luiz Fernando Pezão é uma sinalização para os novos políticos e para aqueles que já têm uma certa carreira política, de que as coisas no Brasil estão mudando. Não é que antes podia se roubar e agora está proibido roubar. Não que houve alguma mudança do jogo, não houve nenhuma mudança do jogo. O jogo sempre foi esse, só que jogavam diferente, só que jogavam errado. É como se o juiz decidisse, no meio do jogo, fazer com que a regra se cumprisse, e ninguém estava esperando por isso. Por isso, a prisão de Luiz Fernando Pezão, ela sacramenta uma vergonha que havia, vereadora Tereza Berger, aqui no nosso estado, que era um estado atípico. Nós tínhamos um ex-governador, chefe da maior quadrilha de destruição de um estado brasileiro preso, e seu cúmplice na governança do estado. Portanto,
Isso fazia com que os empresários e as grandes indústrias saíssem daqui e os investimentos não chegassem aqui, porque quem quer investir em um Estado governado por um ladrão, por um bandido? Pois bem, agora o cúmplice do Cabral está preso, e nós esperamos que não somente ele, mas que venha dezenas, centenas daqueles que durante muitos anos roubaram os cofres públicos e agora estão pagando, porque a lei é para todos. Graças a Deus, é isso que nós estamos vendo nesse país. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, vereador Leandro Lira. Presidente, só para avançar um pouco mais no debate sobre essa questão do indulto, sobretudo no Brasil, onde a gente tem uma cultura de impunidade, e hoje em dia, quando a população está tão calejada, tão cansada, tão indignada de ver anos após anos de escândalo em cima de escândalo da corrupção, desvio de verba milionários em todo tipo de área, desde a merenda da criança na escola até o remédio do idoso no hospital. No momento que o país passa e começa a somar esforços para ter uma mudança, o brasileiro se depara com o quê? Com uma tentativa do presidente da República, um gesto pequeno, miúdo, que não diminui só o presidente da República, diminui a presidência da República, de tentar colocar fora os chamados condenados por crimes sem grave ameaça ou dano a uma pessoa. Agora, que crimes são esses, presidente? Crime de corrupção, desvio de dinheiro. E aí o cara pega, rouba milhões, dezenas de milhões. O governador do estado aqui do Rio de Janeiro, que foi preso hoje, a denúncia fala de 40 milhões de reais. Poucos são aqueles que são investigados. Quando o cara é investigado, o processo se estende durante anos. Quando ele é preso, ele não vai para um presídio comum. Ninguém que está falando que o cara condenado por corrupção, por desvio de verba, vai parar em Pedrinhas, no Maranhão. Não. Ele vai para Papuda. E vai para Papuda para passar o dia na biblioteca, colocando a leitura em dia, no ar-condicionado. E aí a pena, que já é branda, não chega. Quem é pego para Cristo chega em 10 anos, mas a grande parte mesmo fica ali por volta dos 5, dos 6. E aí no final de um ano só chega o presidente da República e fala o quê? Vou tirar. Está perdoado agora, cumpriu 1/5 da pena. Qual é a moral que a classe política passa a ter para falar, por exemplo, para o cidadão que o país precisa ter reforma? Porque essa é a dificuldade que a gente tem. Porque o cidadão brasileiro que está lá na ponta, que está na rua, que está trabalhando, ele não tem a obrigação de saber diferenciar. Não, esse aqui faz isso, esse aqui faz... Todo mundo paga o pedágio por conta desse tipo de abuso. É por isso que as posições têm que ficar claras no parlamento, e que não é esse o caminho que o país precisa seguir. A gente vive sim um país em que impunidade é regra, que a gente tem tido avanços importantes ultimamente, mas que infelizmente esse tipo de medida vai na inteira contramão do que aquilo que a gente precisava. A gente precisava estar discutindo, era a pena mínima. A gente precisava estar discutindo por que tem condenado por ter desviado centenas de milhões da Petrobras, que pegou e foi para casa de tornozeleira. Mas foi para casa de tornozeleira não é perdendo o patrimônio que recolheu, não. Devolveu uma parcela, mas agora vai de tornozeleira no pé, jantar em churrascaria 5 estrelas e fica passar o dia jogando golfe. E aí vai falar como para o cidadão que está na rua que tem que reformar o país? Qual é a moral e o crédito que a gente tem? E todo mundo vai para baixo. Exatamente por conta da crise de credibilidade que esse tipo de medida estapafúrdia causa. Porque falar que de um ano para o outro mudar o indulto de 1/3 para 1/5 da pena, num país em que colarinho branco nunca é preso e que tem um monte aí já na rua, isso é no mínimo uma afronta a todo cidadão trabalhador e de bem desse país. Então, presidente, eu espero que nesse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, os ministros tenham
o respeito e o apreço pelas instituições brasileiras que, infelizmente, o presidente da República não teve quando assinou esse decreto. Muito obrigado. A presidência suspende a sessão até às 15 horas para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Em tramitação ordinária em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1510 de 2015, de autoria do vereador Leonel Brizola, que institui abono para os professores do município do Rio de Janeiro que compareçam a audiências e debates públicos sobre educação. Os senhores vereadores que aprovam. Desculpa, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Favorável, presidente. A emenda de número 1 está pendente do parecer da Comissão de Educação. Favorável, presidente. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Rocal. Favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação a emenda de número 1. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará. A matéria vai à redação final após a redação do vencido. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 107 de 2018, de autoria dos vereadores Cláudio Castro e Felipe Michel, que concede o título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro a Wilson José Witzel. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Rocal. Solicito o adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 650, de 2010, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que considera de utilidade pública o Instituto de Ciências Livre e Pensador. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação ao substitutivo número 1. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão, após a redação do vencido. Passa essa matéria seguinte, tramitação. Pela ordem, vereador César Maia. Comunicação de liderança. Comunicação de liderança, vereador. Para abreviar, é um relatório que eu fiz da participação da reunião da Internacional Democrata de Centro em Cabo Verde, que aconteceu no início dessa semana. E pediria a Vossa Excelência a autorização para dar como lido e transcrever. Vossa Excelência, ok. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1629, de 2015, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que institui o crédito de minutos pagos e não utilizados nos estabelecimentos, na forma que especifica e dá outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Marcelino de Almeida. Pela condicionalidade. Pela condicionalidade. Pela ordem, Excelência. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o vereador Marcelino de Almeida. Pela ordem, depois. Favorável. Para emitir o parecer pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Convido o nobre vereador Marcelino de Almeida.
Favorável, presidente. Obrigada, vereador. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o nobre vereador Jaida... Não. Não está com gravata. Vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador Marcelino de Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores de Caprova permaneçam como estão. Pela ordem. Aprovado. Pela ordem, o vereador Babá. Pela ordem depois, presidente. Pezão, mais uma peça do sistema mega corrupto. Hoje, quinta-feira, 29 de novembro, bem cedo, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi preso em mais uma operação da Lava Jato. Pezão é acusado de chefiar uma quadrilha que desviava verba pública a partir do superfaturamento de obras. O governador recebeu, em valores atualizados, o equivalente a 39 milhões de reais de propina entre 2007 e 2015. Pezão foi delatado pelo economista Carlos Miranda, o operador de propina do ex-governador, do outro ex-governador, também presidiário, Sérgio Cabral. Segundo seu delator, além das mesadas, o governador recebeu prêmios em alguns finais de ano, como, por exemplo, 1 milhão do esquema de Cabral em 2008. A Procuradoria-Geral da República aponta que Pezão assumiu a chefia da quadrilha após a prisão de Cabral, dando continuidade e sofisticando os esquemas para a lavagem de dinheiro. O processo que levou à prisão tem vasta comprovação, provas materiais e testemunhas. A prisão foi necessária para suspender a lavagem de dinheiro que dificultaria a reunião de novas provas dos crimes. Pezão vai tarde. Ninguém duvidava que o homem designado por Cabral para ser seu sucessor estava envolvido em corrupção. Com Pezão, todos os 4 últimos governadores eleitos do Rio de Janeiro estão processados e passaram pela cadeia. Um verdadeiro escândalo. Mais absurdo ainda é que tenha governado durante tanto tempo, mesmo com o TRE Rio de Janeiro tendo decidido pela cassação de sua chapa. O segundo maior estado da União, o maior produtor de petróleo do Brasil, foi tomado por uma verdadeira máfia, enquanto sucateavam os serviços públicos como educação e saúde, e maltratavam os servidores com salários atrasados ou pagando em conta-gotas os seus salários. Os governantes faziam a festa enquanto isso e embolsavam milhões mediante esquemas de corrupção. Além de corrupto, já concluirei, Vossa Excelência, além de corrupto, o projeto do MDB, que durante anos foi apoiado pelo PT, foi arquitetado para favorecer as grandes empresas, só com isenções e benefícios fiscais. O Rio de Janeiro deixou de arrecadar 208 bilhões em apenas 10 anos. O dinheiro que faltava na saúde, na educação, na construção de moradia popular e nos salários aviltados. Pior ainda, depois de quebrar o Estado e no auge da crise, Pezão e sua quadrilha encaminharam a privatização da SEDAI e a reforma da Previdência, tentando fazer com que a crise gerada por eles seja paga pela população pobre, a população trabalhadora, e usando a força da repressão contra os movimentos sociais que protestavam. Desde já, temos que exigir a revogação dessas medidas, aprovada pela quadrilha chefiada por Pisciani. Encerrarei já agora, Vossa Excelência. Por favor, vereador, por Pisciani, para concluir. Mais 30 segundos. Por Pisciani, que atuava na Alerj e era uma peça fundamental desse grande esquema de corrupção. É necessário outro projeto para começar a reverter a crise que passa o Rio de Janeiro e tirar a máfia que governou durante todos esses anos. É preciso continuar
as investigações como contra o crime organizado, expropriar as empresas envolvidas com corrupção, Por favor, para vereador. recuperar o dinheiro roubado. 2 parágrafos apenas, Vossa Excelência. Além de caçar o mandato dos políticos envolvidos nos escândalos e confiscar seus bens até cobrir os danos causados. Com esse dinheiro, é possível planejar um grande plano de obras públicas que contemple a construção de hospitais e escolas e moradias populares para o enfrentamento dos altíssimos índices de desemprego. Por sua vez, é necessário acabar com as farras de benefícios fiscais para as empresas, estatizar barcas e metrô, colocando o transporte a serviço da população. Vereador, Os governos por favor. de Witzel e Bolsonaro não irão mudar esse quadro, justamente porque os seus planos econômicos são iguais ou até piores que os de Cabral, Pezão e Temer. Não à toa, Bolsonaro apoiou a eleição de Pezão, apadrinhado por Cabral e Witzel, tentou pedir o apoio de Cabral antes de o ex-governador ser preso. É necessário a máxima unidade para Vereador, eu não enfrentar quero os ser próximos indelicada com Vossa governos, Excelência. batalhando por um projeto alternativo para que os ricos e os megas empresários e corruptos paguem pela crise que eles próprios criaram. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador. Ok, obrigada. Em tramitação ordinária e em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 43 de 2017, de autoria dos vereadores Marcelo Siciliano e Paulo Messina, que dispõe sobre a garantia de vagas em creches e escolas públicas da rede municipal de ensino aos filhos de servidores públicos, que menciona: a matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, Parecer convido o favorável. nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Tem abastecimento. Tem abastecimento. Foi sim. Em discussão a matéria. Já foi? Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Tá tudo bem? Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte. Pela ordem, senhora presidenta. Registro o voto contrário do vereador Tarcísio Mota. Pela ordem, vereador Leonel Brizola. Senhora presidenta, eu ia fazer no dia de ontem, mas não consegui. Eu queria pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do grande trabalhista, foi presidente do metrô, companheiro do meu avô Leonel Brizola, um engenheiro nacionalista e grande intelectual, Arnaldo Murter, que tanto trabalhou por essa cidade, nas construções do governo Leonel Brizola, na Internacional Socialista. Tenho certeza que o vereador César Maia conheceu o Arnaldo Murter, tenho grande admiração por ele. E nesse sentido, senhora presidenta, queria pedir 1 minuto de silêncio em nome do falecimento por esse grande trabalhista que defendeu o povo brasileiro e o país. Muito obrigado. A presidência submete ao plenário 1 minuto de silêncio solicitado pelo vereador Leonel Brizola.
Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária. Em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 174 de 2017, de autoria do vereador Raimon, que tomba como bem de natureza imaterial na cidade do Rio de Janeiro a roda de choro arruma o coreto. Os senhores... Não, desculpa, a matéria está pendente ainda do parecer da Comissão de Cultura. Convido o nobre vereador Tarcísio Mota para emitir o parecer. Parecer favorável, senhora presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o nobre vereador Fernando Ilha para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Marcelino de Almeida. Presidente, eu vou aqui fazer um apelo. Eu sei que as finanças do município andam com problema, que a saúde anda com problema, mas nós temos ali em Realengo uma clínica hemodiálise. E essa clínica hemodiálise, os pacientes tinham que ser dia sim, dia não, ir lá fazer os exames. E nós estamos com problema de pagamento lá. Problema de pagamento da clínica. Eu quero fazer um apelo à prefeitura que não deixe de cumprir os pagamentos da clínica hemodiálise. Isso, para as famílias, é um problema muito sério, que dia sim, dia não, tem que levar o seu paciente lá na clínica. Então, eu faço um apelo encarecidamente para poder resolver o problema da clínica de Realengo de hemodiálise. Viu, presidente? Muito obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhora presidenta, senhores e senhoras vereadores, é apenas para fazer um convite. Na próxima quarta-feira, dia 5, nosso mandato e o mandato do vereador David Miranda estarão fazendo um debate sobre a questão da proteção e da privacidade de dados pessoais. Em tempos de comunicação e de que há coleta de dados na internet, nos meios, nas redes sociais, esse é um debate importante. Existe uma legislação federal, a Lei 13.709 de 2018, que precisa de legislações no âmbito municipal. Nós estamos apresentando um projeto de lei sobre isso e para debater este PL, cujo número é 1053/2018, nós estamos fazendo esse debate público na próxima quarta-feira. Sei que o vereador César Maia, o vereador Leandro Lira, por exemplo, tem perfil de debater esse tipo de assunto. Outros vereadores aqui presentes podem também se interessar. E eu estou convidando os senhores vereadores, as assessorias. Esse debate será na próxima quarta-feira, às 9h30, aqui mesmo na Câmara Municipal. Terá a presença do IPLAN Rio, de movimentos sociais, né, que estão interessados e pleiteando esse projeto. Queria fazer desse debate o mais público possível, o mais participativo possível, para que a legislação apresentada possa contemplar a diversidade de ações sobre esse assunto e a gente possa se debruçar no nível municipal da necessidade disso. Muito obrigado, senhora presidente, estão todos convidados. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 230, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a divulgação de alertas sonoros e notificações visuais nos equipamentos e aplicativos de geolocalização, avisando aos usuários sobre a existência e proximidade de áreas com problemas de segurança pública nos limites do município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Questão Justiça de ordem, e Redação. presidente. Questão de ordem. Esse projeto não está aqui no espelho que a gente está tendo. Vereador, eu já ia explicar. É porque na hora de enumerar, o projeto foi anunciado, mas na hora de enumerar, a mesa não colocou
a mesa pulou o projeto, mas é de maioria simples. Já foi lido o projeto na ordem do dia, mas na hora do espelho, a mesa acabou pulando o projeto da vereadora Rosa Fernandes. Só para esclarecer. Ok. É a vida que segue. Vamos. Vossa Excelência gostaria de um tempo para examinar a matéria? Vereador, Vossa Excelência está esclarecido? Vossa Excelência precisa de um tempo? Não? Ok. Vereador Fernando Willian, ok? Obrigada. Então, convido o vereador Rogério Rocal para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o nobre vereador Fernando Willian. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o nobre vereador Rocal. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o vereador Dr. Gilberto. Convido o vereador Eu mesmo. Fernando Willian. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Convido o vereador Leandro Lira. Está presente, Leandro Lira. Presidente, o parecer é favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Registrando aqui a abstenção do vereador Tarcísio Mota. E voto contrário do vereador Leandro Lira. Questão de ordem, presidenta. Pela ordem, vereador Raimon. Eu venho aqui, senhora presidenta e senhores vereadores, trazer aqui inicialmente um desabafo de uma mãe e depois eu queria fazer um comentário sobre a questão da administração dos EDs na cidade do Rio de Janeiro. Ela me escreve assim: o que se faz quando você, mãe, chega na creche para deixar seu filho e fica sabendo que todas as ajudantes de turma da escola foram demitidas e o término do ano letivo vai muito provavelmente ser antecipado em 2 semanas? Como um governo que se elege com a Bíblia na mão, em nome de Deus, e dizendo que cuidará das pessoas, demite pessoas, mulheres, faltando 2 semanas para terminar as aulas e menos de um mês para o Natal? Fica ainda um questionamento maior: o que irá acontecer em 2019? Qual é a justificativa para desrespeitar o povo desse jeito? Quando é que o povo vai entender que seu voto, de cabresto, entre aspas, tem consequência para ele mesmo? Espaço de Desenvolvimento Infantil, professora Maria Célia Ferreira, 8ª CRE, Realengo. No ED são 18 auxiliares de atendimento à criança que estão sendo demitidas. Na CRE, cerca de 80. De acordo com informações colhidas por esta mãe, receberam um aviso prévio no dia 4 de novembro, mas nem as direções sabiam e nem a CRE. A empresa contratada, a TIS, Locação de Mão de Obra, novo nome da Taurus. Esse contrato tem prazo e término em 2 de dezembro de 2018. Fecho aspas aqui na mensagem que esta mãe me encaminha. E aí, senhora presidenta, eu fui procurar saber um pouquinho o que significa isso tudo. Significa dizer que nas unidades de educação infantil, espaço de desenvolvimento infantil, nós temos aí a contratação da empresa TIS, Locação de Mão de Obra em geral. E aí a prestação de serviço de apoio operacional às creches e ED, auxiliar de atendimento à criança. Na verdade, há um contrato, e aí é que está o X da questão. Esse contrato teve início em 6 de junho de 2018, e ele tem término previsto para o dia 2 de dezembro.
Portanto, vamos lá, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses de contrato. Nesses 6 meses de contrato, agora, como no dia 2 de dezembro, a empresa tem o contrato tem o seu término previsto, essa empresa está demitindo as auxiliares contratadas. E olha aí o prejuízo para a educação, a descontinuidade no processo de educação, o rompimento do vínculo, que não é com a Secretaria de Educação, é com essa empresa, mas essa empresa tem convênio com a educação. Então, fica aqui o desabafo dessa mãe e o nosso questionamento, junto à Secretaria Municipal de Educação, para nós compreendermos o que está acontecendo. Porque não pode, numa pasta tão importante, está aqui os 2 vereadores da Comissão de Educação, que são zelosos com o tema, eu não tenho dúvida nenhuma disso, 2 dos 13 estão aqui ao meu lado, a gente precisa de dar uma resposta adequada a isso. A Secretaria precisa de entender como é que funciona, entender ela entende, é uma profissional de carreira, competente, eu não tenho dúvida disso, né? É capaz, a professora Talma, mas assim, precisa de cuidar desses contratos para a gente não ter uma perda, tanto na continuidade da educação de nossas crianças, das crianças de creche, quanto no prejuízo que leva as mães dessas crianças, porque como é que as mães agora vão organizar suas vidas laborais, suas vidas de trabalho? Então, isso é um absurdo o que está acontecendo. Eu venho aqui, na verdade, reverberar esta angústia desta mãe que me escreve e que pede, acho que ela ainda acha que eu sou da Comissão de Educação e me manda, mas eu acho que também cumpro o papel, como vereador que sou, de clarear essa situação, de colocar farol sobre esse problema, que é um problema que não pode reincidir na cidade, não pode, na verdade, continuar acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Pela ordem. Projeto de lei número 282, de 2017, autoria do vereador Rafael Luiz de Freitas, que altera o artigo 1º da lei número 5.349, de 29 de dezembro de 2011, pela ordem, vereador Rocal. Senhora presidente, eu solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitada pelo vereador, o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 305, de 2017, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre perda ou extravio de cartão de ticket de estacionamento dos estabelecimentos comerciais e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o nobre vereador Fernando Ilha. Comunico a Vossa Excelência que estarei sentado aqui. Parecer favorável. Obrigada, vereador. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, registrando o voto contrário do vereador Leandro Lira. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 321 de 2017, de autoria da vereadora Vera Lins, que inclui a Igreja de Santa Cecília no calendário turístico do município do Rio de Janeiro.
A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo, convido o nobre vereador Rocal. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Assuntos Urbanos. Desculpa, pela Comissão de Cultura, convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o nobre vereador Jair Mendes Gomes. Quando couber, pela ordem, senhora presidente. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhores vereadores, apenas para combinar, porque assim, hoje acabou abrindo essa sessão extraordinária e nós não vamos fazer algo que estava previsto no que nós discutimos, que é votar o projeto de lei do ISS dos ônibus. Com essa sessão extraordinária, a ordem do dia da semana que vem, este projeto do ISS vai para frente na pauta. Estarei com requerimento de inversão de pauta para que ele seja votado e quero pedir aos senhores vereadores que honrem com o compromisso, porque eu pedi o adiamento, porque o compromisso era votar depois da reunião com a secretária. A reunião da secretária aconteceu, a secretária não apresentou nenhum argumento para não votarmos o projeto e, portanto, a gente não pode encerrar o ano legislativo sem levar esse projeto que interessa ao governo à votação. Eu não costumo fazer inversão de pauta, faremos na terça-feira. Gostaria de já pedir aos vereadores comunicar isso, para que a gente possa, na terça-feira, votar o PL do ISS e não quebrar o acordo. Se ele no final for derrotado, responsabilidade de quem votou contra. Mas não votar, usar de protelamento para que não seja debatido aqui, isso é inaceitável. Por isso fiz essa questão de ordem, já para comunicar e solicitar aos senhores vereadores, para a gente cumprir a palavra acordada entre todos nós, de que, depois da reunião com a secretária, este projeto seria votado e espero seja votado na próxima terça-feira. Obrigado. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 350 de 2017, de autoria do vereador Tiago Carribeiro, que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, em primeira discussão. Projeto de lei número 356 de 2017, de autoria do vereador César Maia, que renomeia para Largo do Estácio de Sá, Luiz Melodia, a localidade a que se refere no bairro do Estácio. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhora presidente, apenas registrar meu voto favorável a esse projeto de lei. Questão de ordem, presidente. O projeto voltará em segunda discussão. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Raymond. Muito rapidamente, porque a sessão hoje pretende transcorrer mais rapidamente, não vou tomar muito tempo, mas só porque, como presidente da Comissão de Cultura, eu não podia deixar de me manifestar. Não podia deixar de me manifestar. As ameaças à cultura brasileira parecem atingir o ponto máximo. Ao ser indicado como futuro ministro da Cidadania, que reunirá extintas pastas de cultura, desenvolvimento social e esporte, Osmar Terra, do MDB,
disse ao jornal Folha de São Paulo que nada sabe sobre as novas áreas que assume. Entre aspas, só toco berimbau, respondeu às gargalhadas. Ex-ministro do Desenvolvimento Social de Michel Temer parece muito longe de entender o valor da cultura como identidade da nação. Meu comentário, senhora presidenta, isso sobre o Osmar Terra, é um comentário que eu não poderia me furtar de fazê-lo. Mas é preciso ele compreender que talvez ele não saiba nem mesmo o que é o berimbau, que é o instrumento mais antigo do planeta, um instrumento africano, angolano, que na língua africana é chamado também de rungo. Esse instrumento, ele na verdade traz consigo uma ancestralidade que, me perdoe o senhor Osmar Terra, ele não deve conhecer aquilo que é o sentido verdadeiro do berimbau. Dirigir-se aos repórteres e dizer, eu só toco berimbau, quer dizer, senhor Osmar Terra, tocar berimbau primeiro não é só toco berimbau, e depois, Vossa Excelência, mesmo Vossa Excelência, traz contra si, testemunha contra si, dizendo que não entende absolutamente nada. É o desmonte da cultura, e quando se desmonta a cultura, o que se desmonta é a nossa brasilidade e a nossa interação com a nossa origem e com a nossa ancestralidade. Em nome do povo negro, em nome da cultura brasileira, em nome do samba, em nome da dança, em nome das artes cênicas, em nome do teatro, em nome de todas as linguagens artísticas, as linguagens cultural, o nosso repúdio a essa observação e ainda a indicação de tal nome para a pasta que ocupará no governo que se iniciará no dia 1º de janeiro. Passa essa matéria seguinte em projeto de lei número 379 de 2017, de autoria do vereador Zico, que dispõe sobre a implantação de polo gastronômico e cultural do Jabu e da outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte em primeira discussão. Projeto de lei número 462 de 2017, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que inclui na lei número 5.242 de 2011, a loja maçônica universitária Professor José de Souza, ERD, número 3.404, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 510 de 2017, de autoria do vereador Zico Bacana, que reconhece como polo gastronômico e cultural da cidade do Rio de Janeiro toda a extensão do logradouro Marco de Macedo, localizado no bairro de Guadalupe, e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Ilha. Senhora presidente, recentemente eu e o vereador Raimon tivemos um projeto de lei da mesma natureza que reconhecia como polo gastronômico e cultural a Rua Uruguai, na Tijuca, que foi vetado pelo senhor prefeito, certamente por orientação da Procuradoria-Geral do município. Em que pese desconsiderar ou não reconhecer, não é, a atitude da Procuradoria na orientação ao prefeito como adequada e desrespeitosa até certo ponto às decisões da Câmara, meu parecer é favorável. Parecer, então, é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, não, desculpa, Cultura, pela Comissão de Cultura, convido o nobre vereador Raimon. Parecer favorável, senhora presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito,
Convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo. Convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido o nobre vereador Parecer favorável. Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria registrando o voto contrário do vereador Leandro Lira. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 535 de 2017, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de vigilante do sexo feminino dos estabelecimentos de prestação de serviço de segurança para bancos e estabelecimentos financeiros no município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Willian. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa da Mulher, convido a nobre vereadora Tereza Berger. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o nobre vereador Zico Bacana. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio e Agricultura. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Desculpa. Para emitir o parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego, primeiro. Convido o nobre vereador Fernando Willian. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Primeiro vamos fazer, deixa eu retificar a fala. Temos uma emenda de número 1 e precisamos votar. Em votação, a emenda de número 1. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação agora o projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário do vereador Leandro Lira. Pela ordem, presidente. O projeto voltará em segunda discussão, após a redação do vencido. Pela ordem, o vereador Leandro Lira. Presidente, é só para retificar o voto. Eu tinha registrado um voto contrário no projeto de lei 510 do vereador Zico Bacana, mas, bom, foi uma confusão, eu queria registrar porque o voto, na verdade, é favorável. Obrigado. Ok, vereador, muito obrigada. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 690 de 2017, de autoria do vereador David Miranda, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município do Rio de Janeiro de avisos com o número do Disque Sem Racismo. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o nobre vereador Fernando Willian. Favorável.
Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão dos Direitos, de Defesa dos Direitos Humanos, convido a nobre vereadora Tereza Berger. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o nobre vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito, convido o nobre vereador Marcelino de Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 717 de 2018, autoria do vereador Júnior da Lucinha, que dispõe sobre o registro e a comunicação dos nascimentos de crianças com síndrome de Down nos hospitais no âmbito do município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando Ilha. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, convido o nobre vereador Leonel Rocal. Favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 721 de 2018, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que inclui na lei número 5.919 de 2015 a cidade do Porto, em Portugal, como cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Cultura. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Raymond. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Turismo, convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia... Desculpa. Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o nobre vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Desculpa. Ainda tenho parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Ah, foi Leandro Lira? Ok. Em discussão a matéria. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 724 de 2018, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que dispõe sobre a catalogação e a realização de podas e de estocas preventivas e entes arbóreos no município do Rio de Janeiro. A matéria está
pendente do parecer da Comissão de Justiça e de Redação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Parecer pela constitucionalidade do projeto. Vereador. Vai retificar? Retificando, presidente. Parecer pela constitucionalidade do projeto. Obrigada, vereador. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração em Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o nobre vereador Fernando Willian. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Meio Ambiente, convido o nobre vereador Marcelino de Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa Civil, convido o nobre vereador Rocal. Favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador Rocal. Favorável. Favorável. Em discussão a matéria. Não vendo quem querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária. Projeto de lei número 779 de 2018, de autoria do vereador William Coelho, que dá o nome de Praça do Larguinho a uma praça inominada localizada pela confluência das ruas Leonel Brizola e Paulinho da Ilha Nova. Jersey, no bairro de Paciência. A matéria está parecida à Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Marcelino de Almeida, pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o nobre vereador... não, já tem. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte em primeira discussão. Projeto de lei número 782 de 2018, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que regulamenta no município do Rio de Janeiro a idade do idoso e dá outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, o vereador Rocal. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o nobre vereador Fernando Willian. Vereador Fernando Willian. A gente vai regulamentar no município a idade do idoso? Como assim? Porque isso é a legislação federal que define. Hã? Ó, em nome da nossa amizade, favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão do Idoso, convido o nobre vereador Marcelino de Almeida. Convido a vereadora Tereza Berger.
Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. A presidência comunica ao plenário a presença do deputado estadual Jorge Felipe Neto. Obrigada pela sua presença. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 783 de 2018, autoria da vereadora Luciana Novaes, que dispõe sobre a disponibilização de atendimento psicológico ao responsável atendente pessoal e familiar de pessoa com deficiência e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, convido o vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 786 de 2018, de autoria do vereador Tarcísio Mota, que inclui o Dia da Mulher sambista no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, convido o vereador Raymond. Parecer favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer... Desculpa. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 806 de 2018, autoria do vereador Ítalo Ciba, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro fazerem uso de dispositivo sonoro que alerte ao motorista quando a caçamba hidráulica estiver acionada. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Tem uma emenda. Aparecer a emenda. O projeto já é emendado? Projeto. Somente ao projeto. Tá, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Transportes e Trânsito, convido o vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Após a redação do vencido. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 812 de 2018, autoria dos vereadores Leandro Lira e Carlos Caiado, que altera a lei número 2923 de 1999, que institui o projeto de pró-educação para a inclusão das creches conveniadas como potenciais participantes do programa. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o nobre vereador Rocal. Favorável.
Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, convido o vereador Zico Bacana. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, convido o vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, Para encaminhar, senhores presidente. vereadores que aprovam. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, o vereador Leandro Lira. Presidente, gostaria de pedir adiamento da votação por uma sessão. Solicitado adiamento da matéria por uma sessão, vereador. A presidência submete ao plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 812 de 2018, autoria dos vereadores Otônio de Paula, Zico Bacana e Ítalo Ciba, que institui o dia de luta contra a morte de policiais no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, convido o nobre vereador Raimon. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, convido a vereadora Tereza Berger. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Desculpa, não vi aqui. A presidência submete ao plenário a votação em bloco das emendas de número 1 e de número 2. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto, ao bloco de emendas, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 825 de 2018, autoria do vereador Fernando William, que institui o memorial às vítimas da escravidão. Para emitir o parecer, para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o nobre vereador Zico Bacana. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, convido o vereador Raimon. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não viram quem querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão.
Projeto de lei número 871 de 2018, de autoria do vereador professor Adalmir, que inclui na Lei 5.242 de 2011 a Fundação de Estudos do Mar, FEMAR, como de utilidade pública. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 875 de 2018, de autoria dos vereadores Felipe Michel e Marcelo Ará, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a família Grace. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, convido o vereador Raimon. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 887 de 2018, de autoria do vereador Babá, que dispõe sobre a fixação de placas de aviso informativo em todas as gerências escolas, escolas e hospitais, e que haja prestação de serviço de garis da Colurbe. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Rocal. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o nobre vereador Leonel Brizola. Bom, favorável, senhora presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego, convido o vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 895, de 2018, de autoria do vereador Tiãozinho do Jacaré, que dá o nome de Praça dos Compositores do Império Serrano ao Longradouro Público Inominado, situado na Avenida Ministro Edgar Romero, entre os números 123 e o número 125. Números ímpares e números par, 114. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação... Não, o nosso está em dia. Não, desculpa, já tem. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 927 de 2018, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui na lei número 5.242 de 2011 a Igreja Metodista Episcopal Africana, Comunidade Cristã Metodista, como de utilidade pública. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Rocal. Pela constitucionalidade.
Pela constitucionalidade. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo, de autoria do número 82 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Berg, que concede título de cidadão honorário a André Fontes, desembargador federal. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo número 106 de 2018, autoria do vereador Carlos Caiado, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Benedito Chiradia de Oliveira. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue a promulgação. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 108 de 2018, de autoria do vereador Marcelo Ará, que concede título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro a Pedro Menezes Trindade Barreto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 125 de 2018, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao doutor Miguel Schorge. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Pela ordem, vereador Rocal. Senhora presidente, primeiro para agradecer a Vossa Excelência pela proposta da sessão extraordinária da tarde de hoje. Nós mostramos que é possível, conseguimos votar praticamente mais de 30 projetos de lei dessa casa, e eu acho que a proposta é essa, que na semana que vem eu sugiro a Vossa Excelência a mesma estratégia, para que, não na terça, na quarta, na quinta, para que votemos também projeto dos vereadores, pelo menos que cada vereador, até dezembro, tenha pelo menos 2 leis aprovadas nessa casa, para fechar o ano de 2018 plenamente. Muito obrigado, senhora presidente. Parabéns a todos. Obrigada, vereador. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.